Olá, sou Francine Martins, seja, muito bem-vinda, muito bem-vindo ao nosso canal aí, Café com Elas. Esse intuito aí desse bate-papo, dessa conversa maravilhosa com mulheres incríveis, né? O Café Container tá saindo para ir até essas mulheradas aí, empreendedoras, mulheres que inspiram, que fazem realmente a cidade acontecer e ainda mais, né? Tomar um bom café, né? Porque o Café Container é assim, é qualidade 100%. E a gente trouxe um café de qualidade, né? Porque a mulher aqui é de alta qualidade, então não poderia ser diferente, né? Então hoje a gente vai estar aqui batendo um papo assim descontraído, um papo que vai motivar outras mulheres, vai inspirar outras mulheres e não poderia deixar de ser você essa convidada especial. Então, assim, muito obrigada, né, por aceitar esse convite. Débora Souza, né, a conhecida, a famosa Débora Fest, Carimba que é Fest. E acredito que as pessoas, né, nem sabia que seu nome era assim, Débora Souza, né, porque só veio a questão Débora Fest, Carimba que é Fest. Enfim, você está em todos os eventos, né, está participando, está ali acompanhando, está realizando sonhos, né? E eu acredito que realizações é algo assim extraordinário. Mas antes da gente entrar, Débora, né, adentrar aí a sua vida, né, profissional, me fala um pouquinho quem é Débora Souza aí, que acredito que as pessoas aí tá super ansiosas aí para saber quem é Débora, se é de Tapetinga, de onde veio, o que Débora Souza fez para se tornar essa mulher que inspira outras mulheres. Primeiramente, eu quero te agradecer esse convite maravilhoso, dizer que eu me senti muito honrada, tá? E estar aí no meio dessas mulheres que inspiram, né? Nesse Café com Elas, que eu acho um projeto bem legal e só faz, assim, a gente ficar muito feliz. E com Débora, eu vou te falar assim, ó, Débora, ela é mãe de Enzo e Eduardo, mãe de gêmeos, eu sou empreendedora, sou assessora parlamentar, sou cerimonialista há quase 14 anos e sou uma mulher muito abençoada por Deus. Moça, aí pra você ver. Aí depois fala assim, a mulher só faz isso aí, ó. Dupla, tripla, quatro, é 5, é 10 jornadas. Tem que ser. Tem que ser, né? Para dar conta de tantos desafios, né? Verdade. Mas assim, Débora, você... Como é que foi para Débora? Já idealizou desde pequena, que queria realizar esses sonhos, fazer parte, né, de organização desses eventos? Porque, assim, você serve pessoas, você cuida das pessoas, né? E eu vejo, assim, não só eu, mas acredito que todas as pessoas, né, de Tapetinga, de região, né, da Bahia, que você presta esse serviço de excelência, né? Tenho que lhe parabenizar sobre isso. Agradeço. Mas um elogio vindo de você também, que é uma mulher empreendedora, mas, né? Como é que surgiu isso? Conta um pouquinho pra gente aí. Assim, desde muito pequena eu sempre gostei de organizar. Você pega aqueles, né, aquelas fitas cassetes, aqueles DVDs, e daí quando eu vou assistir, eu vejo ali eu organizando, e eu não sabia que existia essa profissão. Então eu fui para São Paulo com 16 anos e trabalhei em outras áreas, mas eu não era feliz, né? Eu exercia aquela profissão realmente pela parte financeira. E daí veio de um evento que eu fui organizar, foi tudo legal, mas depois, na hora da execução, foi uma tragédia. Porque eu não tinha um conhecimento. E daí eu me vi sentada, olhando para a pessoa, que era uma amiga minha na época, e falei para ela onde a gente errou. O que a gente errou? Porque a gente fez tudo para ser 100% e foi simplesmente um pesadelo. E daí eu fui fazer um curso, porque eu já estava pensando em vir embora para Itapetinga, né? Eu fui fazer um curso de abertura de buffet infantil. E foi chegando lá, e eu fiquei frustrada com esse evento que deu errado. E isso não saía da minha cabeça, porque a gente idealizou, projetou, fez tudo certinho, só que na hora da execução deu tudo errado. E daí, lá, eu conheci a minha profissão de cerimonialista. E aí, olha, fica arrepiando. E quando eu vi que tinha essa profissão, não só o de abertura de buffet, que era um projeto que eu tinha um sonho de ter empreender aqui em Tapetinga, e daí, há 14 anos atrás. E eu descobri, quando o pessoal falava assim, o que consiste aí um cerimonial? O que é um cerimonialista? E daí, quando falaram para mim, que eu comecei a fazer o curso, eu falei, gente, eu sou isso aí. Eu quero. Eu era isso, mas não sabia o nome. Eu não sabia, exatamente. Eu nem sabia que existia essa profissão. É uma profissão muito respeitada, é uma profissão muito séria.
É uma profissão que requer, assim, um domínio, uma estrutura emocional, um querer realmente, um dom, mas com certeza, 100% você tem que ter uma qualificação profissional, que é o que você falou no começo. A gente mexe com sonhos, você está ali idealizando um sonho, então o sonho não tem preço. Não tem preço. Então a gente tem que ter muito cuidado e muita responsabilidade, porque não adianta a gente romantizar um produtor de evento, entendeu? Porque não é bem assim. Tem muita coisa, um desgaste emocional da gente, é todo um projeto que você sonha junto ali com a noiva ou com o evento, ou alguém queira fazer algum tipo de evento, então você tem que estar 100% na certeza que você quer isso. E quando eu vi, eu falei, eu quero ser cerimonialista, eu já sou isso há muito tempo e não sabia, e daí foi todo um investimento, né, tanto financeiro quanto de tempo, mas eu não me arrependo não, valeu a pena. Eu percebo, viu, que valeu a pena, muito a pena. Mas assim, Débora, quando você veio, aí você tomou o curso, você veio Tudo, e tal. toda a qualificação toda a minha qualificação, veio pra cá. Veio de São Quando Paulo, você de Guarulhos. chega de São Paulo para Itapetinga, uma cidade, né, um município pequeno do Sim. interior da Bahia, Sim, conservadora, sim. né? Você, Débora Souza, percebeu, enfrentou alguns desafios? Muitos. Quando eu cheguei em Itapetinga, na verdade, eu não achei que ia dar certo a minha profissão em Itapetinga, porque as pessoas já sabiam com quem contratar os fornecedores. Então eu vim achando que eu ia para Conquista. Até, inclusive, entreguei alguns currículos lá, fui chamada prontamente, porque graças a Deus eu fiz uma base lá. Eu vim de empresas, eu não tinha a minha empresa, Débora Fest. Então lá eu era empregada. Então, assim, você sabe que dessa situação a gente não consegue fazer todos os nossos sonhos, realizar da nossa forma, colocar nossa cara, né? nossa identidade. Então, eu vim com esse intuito. Então, eu cheguei em Itapetinga, falei, não, acho que vai dar certo minha profissão em Conquista. Só que minha vontade, porque assim, eu nasci em São Paulo, hoje sou uma cidadã itapetinguense com muito orgulho, mas quando eu fui, eu já tinha essa ideia de eu vou voltar para minha cidade. Eu quero voltar para minha cidade, eu quero construir a minha vida lá, né, e tudo. Então, foi essa projeção que eu tive. Então, fui para São Paulo. Quando eu cheguei aqui, eu tive essa dificuldade. Porque eu imaginei, embora eu vim para morar em Tapetinga, mas eu falei, acho que minha profissão não vai deslanchar aqui. E daí eu fiz um primeiro casamento aqui e graças a Deus não parei mais até hoje. Tá vendo? E tenho muita alegria e muito orgulho de ser cidadã itapetinguense, mesmo porque eu vejo que as pessoas aqui valorizaram o meu trabalho. Eu percebia que as pessoas falavam muito assim, eu não vou fazer festa não vou fazer evento não, para depois o pessoal sair falando. Hoje, graças a Deus, eu falo que eu mudei esse conceito. Porque hoje as pessoas falam, vale a pena. Porque se você organizar, fazer todo um projeto do seu evento, vai dar certo sim. Claro que imprevistos acontecem, né? Que a gente não tem como lidar com imprevistos, mas a gente vai aprender a lidar. E vai passar por cima disso, porque o ideal ali é o sonho das pessoas. Então deu certo. Tá dando certo, e vai dar certo ainda mais. Graças a Deus. E assim, antes de falar um pouquinho de Débora Fest, a gente já falou um spoilerzinho aqui, mas assim, o que marcou Débora Souza na vida? Algo que você marcou foi o fato de ser mãe, ou alguma coisa na sua trajetória, assim, impactou, que você fala assim, isso aqui eu não esqueço. Eu ouvi muito não. E esse não magoa e fere. Você sabe disso. Então, eu ouvi pessoas falar que eu não seria capaz. Eu ouvi pessoas falar que aqui em Tapetinga a minha profissão não ia dar certo. Eu ouvi pessoas falar que não valeria a pena a parte financeira, realmente. Então, isso já fecharam muitas portas para mim no balde começo. de água fria, jogava né? aquele balde que você, né? Mas, assim, eu sempre tive muita fé. E, assim, como eu vim de São Paulo para cá, eu não tinha aquele sonho de, eu vou crescer porque eu vou para Salvador, eu vou para São Paulo, eu vou para Rio de Janeiro. Não. Eu vim com uma base profissional já bacana, porque eu estagiei em defesa infantil lá, trabalhei, né, na área já. Vim munida de uma qualificação profissional que ia me dar um respaldo aqui na cidade. Então, e nunca parar de estudar. Então, isso você sempre em busca de conhecimento, mesmo porque a área de evento é uma área vasta e que ela vai modificando. O que era legal ano passado, esse ano já não é. Então, as tendências vão mudando e você tem que ir adaptando.
entendeu? Entendi. E, assim, a cerimonialista, ou cerimonialista, ele não vem vou imitar ali porque Débora faz, vou fazer o que ela faz. Não, você tem que ter uma base profissional, porque senão você não chega em lugar nenhum. É todo Todo um processo. todo um processo. Todo um processo. E assim, Débora, falando dessa questão de ser cerimonialista, de todos os desafios, né, que você passou para você chegar onde você chegou, Sim. Essa questão de ouvir vários nãos, Sim. eu sei que é isso aí, eu já passei também por isso, e isso que acredito que também você fortalece, fala assim, não, eu sou capaz, eu vou fazer, né, não é porque eu sou oriunda de escola pública, não é porque meu pai e minha mãe, né, não é herdeiro de nada, não é fazendeiro, né, enfim, por que eu não posso dar certo? Exatamente. Né? Então, assim, eu acho que é essa persistência, essa resiliência, né, que faz realmente as coisas acontecer. Mas, assim, tratando agora de Débora Fest, como é que surgiu esse nome? Fest, Carimba que é Fest, que todo mundo gosta disso. Com a marca registrada. Então, um desses cursos que eu fiz, né, lá em Guarulhos, teve um professor que falou assim, você tem que fazer uma marca forte. Tipo o McDonald's. Você vê o M lá longe, você vai lembrar do McDonald's, você vai lembrar do lanche, você vai lembrar do produto que vende. Sim. Então, como eu venho de uma empresa fechada lá, eu não podia externar essa minha vontade. Quando eu cheguei em Tapetinga, então eu vou te contar até uma historinha que foi bem legal. Eu tinha minha agenda, né? Falei, não, é aqui que eu vou ficar. Porque como eu fiz o primeiro evento, eu falei, vai dar certo, as pessoas vão me conhecer. E daí eu tinha a agenda lá e o pessoal ligava, eu pegava no celular e, alô, você tem, Débora, queria ver com você uma data aí na sua agenda para fazer um aniversário, fazer um evento, um casamento. Ah, só um minuto aqui que eu vou ver minha agenda. Colocava meu celularzinho lá, abria minha agenda, tudo em branco. E aí eu virava e falava assim, ai menina, você deu sorte, viu? Eu tenho aqui na agenda a sua data. Tava toda em branco. Então isso é uma persistência e uma fé. Uma fé. E daí a pessoa falava, ai que bom, então eu quero ver. Eu dizia, ela tá bombando, tá bombando. Então tinha isso, que eu venho, né, tudo isso você aprende. Lógico. E também eu tinha... A pessoa só vai nos mais procurados. Não, mais procurado, mas eu não tinha. Então eu tinha que ser assim. E daí eu fui começando a fazer aquele trabalho de formiguinha realmente. Fui fazendo um evento ali. Só que eu percebi o seguinte, o cerimonialista, ele tem que esconder. Porque ele é uma orquestra, ele fica por trás. Só que aqui em Tapetinga eu percebi, com esses eventos que eu tinha feito poucos, que eu não ia destacar. Eu tinha que fazer algo que as pessoas olhassem para Débora e falavam assim, eu não conheço Débora, mas eu sei que existe. É um espetáculo. É isso, eu sei que existe. Podia até não me conhecer, como acontece hoje. O pessoal fala, nossa, mas você é Débora Fest? Então, assim, ouve falar em algum momento, né? Então, aí, o que eu fiz? Eu fiz um cartãozinho rosa pink com preto. Eu comecei a ir na contramão dos meus colegas de Conquista, de Itabuna, lá de São Paulo. Sim. Eu falei assim, alguma coisa vai acontecer. Ou eu vou dar muito certo, ou eu vou dar muito errado. Né? Dar errado não, né? Tem uma palavra aqui. Ou não vai dar certo. Não vai explodir, não vai ter esse nome. Então, foi isso que eu fiz. Então, eu fui na contramão de todo mundo, fui com medo. E aí eu falei assim, eu tenho que criar alguma coisa, eu tenho que tirar Débora Souza, né? Eu tenho que criar uma marca minha para ter uma identidade. E daí foi quando eu falei fest, vou falar um nome popular, que aí a gente vai atingir todos os públicos. E daí eu falei, a partir de hoje vai ser Débora Fest. E daí no caso dos eventos aí, né? O pessoal falava assim, fest, eu falei, mas eu tenho que criar algo que vai ser minha identidade. E aí eu fiquei muitos dias, sonhava com o que eu ia colocar, como que eu ia fazer e tal. E aí um belo dia veio, Débora Fest, Carimba que é top, não, Carimba que é Fest. E aí fiz uma plaquinha, tava na onda do bumerangue, fiz essa plaquinha e aí pronto. Hoje tem noiva, aqueles noivos mais sérios, né? Chega nos eventos, eu falo noivo porque é casamento, né? Eu faço muito. E daí ele fala, aí eu não levo, tá lá minha plaquinha, tal, minha identidade, meu marketing. Aí ele fala ali, mas cadê a plaquinha? Vamos carimbar. E aí eu fico muito feliz. E deu certo. Deu certo, tá vendo aí? Ô, Débora, e assim, eu acredito, né, que muitas pessoas têm a curiosidade, né? Eu tenho essa curiosidade também, do fato de, primeiro, de ser mulher. Sim. É um grande desafio. Sim. Você você já passou alguma situação assim, principalmente em eventos tipo de show, que é diferente de um
de um casamento, diferente que é de um aniversário, Sim. ou de uma formatura. Sim. Você acredita que tem essa diferença e aquela questão, tipo assim, ah, não, porque que é mais homens e começa a criar situações e para não assumir a culpa, transfere a culpa. Já aconteceu essa situação? Já aconteceu. Hoje a minha empresa, né, ela abrange essa área que você acabou de citar, que eu faço vários camarins, Tapetinga e região. Então, a gente lida com machismo. Infelizmente. Sim, sim. Que não é aceitável. Mas é uma realidade. Então, só que assim, quando você é uma profissional, que você tem uma postura, você chega lá e mostra para que veio. Então, eu já tive N problemas. Mas, assim, graças a Deus, temos hoje esse enfrentamento. Mas a gente também tem a consciência e a gente chega lá, a gente impõe, a gente mostra para que veio, a gente mostra que a gente conhece, que a gente não está ali por acaso, que a gente tá porque uma pessoa confiou no trabalho da gente. Então, você chega lá com postura, com Deus na frente, porque eu sempre peço minhas Deus orações, né? E aí, você mostra para que veio e é tranquilo. Tive vários problemas, tanto em eventos como igrejas, né? Tem aquela, vou citar, né? Tem as pessoas que chegam para você e falam, ah, mas você já fez evento aqui? Então, a gente está o tempo todo sendo testada como mulher. Por quê? Porque é um homem? Não. E a gente chega ali, a gente mostra com postura, mostra para que veio e acaba resolvendo. Já aconteceu nesses eventos, tipo assim, principalmente casamento, né? Casamento, formatura, né? É algo assim, é um sonho assim... É, tremendo. Tremendo. É uma responsabilidade, Muita. é um desafio grandioso. Muita. Porque, assim, cerimonialista, as pessoas acham, né, que eu queria que você explicasse um pouco. Só assim, ah, não, eu vou lá, passo aqui um scriptzinho, aviso o fotógrafo ali para tirar foto e tal, aquela coisa toda. Mas, assim, o que realmente Débora Fest faz para realizar esse sonho dessas pessoas? Já já você responde aí, que acredito que o pessoal aí também está curioso de saber realmente como é que funciona por detrás, né? Dos bastidores, de trás das cortinas, como é que funciona, né? Como é que é a função. E, assim, a gente já conversou aqui bastante, a gente está batendo esse papo extremamente agradável, mas a gente falou de café container, de uma boa conversa, precisa ser regado de um café de qualidade, né? Não sei se você já conhece aí, mas aqui é o café Orfeu. Os cafés que a gente utiliza lá no container, que são grãos extremamente selecionados, né? Tá um cheirinho, vocês pudessem sentir o cheiro que tá aqui. Verdade. E assim, ó, o café, Débora, ele é selecionado por tradicional, o café superior, o café gourmet e o café que é o top especial. Então, esse Orfeu, ele é um café especial de uma torra média do sul de Minas, foi 31 vezes vencedor do melhor café do mundo. Então, por isso que o Café Container pode falar e afirmar que é o melhor café do mundo, porque lá a gente tem esse comprometimento também de realizar uma experiência única para os nossos clientes, né? Não é só tomar um café, que café a gente toma em qualquer lugar, mas sim a experiência, né, de ter um lugar agradável, de ter um time comprometido, de ter mulheres lá para encantar, né, servir a encantamento. Eu falo direto para as meninas lá, né, pro meu time, dizendo assim, ó, a gente tá aqui para encantar, igual a Disney. Todo mundo que chega aqui, chega com o quê? Com fome. E todo mundo ganha. Todo mundo chega aqui com fome, pronto. Se os clientes chegam aqui com fome, então a gente tem que ter agilidade, tem que ter empatia, tem que ter zelo e trazer mais, ó, realizar uma experiência única. Então, por isso que a gente pensou muito em procurar um café bacana. E eu não poderia deixar aqui de vir lhe servir, de coar um café. Isso aqui, ó, é um método que a gente criou lá no container. Bacana. É o café container, que é um coadinho na hora, com esses grãos que a gente moe na hora. E também, isso também, Débora, faz toda a diferença, faz toda a diferença, que a gente pega um grão, né, especial, moe na hora, né, coa na hora. Então você, isso aí, o dia todo de trabalho, aquela correria, né, e aí você chega nesse momento, você e você. É relaxante. Né, e café, necessário ao sentir no cheiro, tomando uma coisa de qualidade. Então, se você ainda aí não conhece e aí tem vontade também de experimentar as delícias do café container, né? E provar essa experiência como outros, Rario V60, a prensa francesa, o macchiato, o mocha, enfim, os cappuccinos, as delícias dos cuscuz, passa lá no café container, eu lhe garanto que você não vai se arrepender de viver essa experiência. Então, eu vou coando aqui o café para você e você vai respondendo aí pra galera aí como é que é aí nos bastidores.
Então, essa minha profissão foi uma escolha. Então, a partir do momento que eu escolhi ser, né, uma produtora de eventos, uma cerimonialista, estar aí realmente com os sonhos dos meus clientes na mão, você tem que abdicar de muitas coisas. Porque é o que eu te falei no começo. As pessoas têm uma mania de romantizar, achar que tudo é glamour. E não é, né? A partir do momento que eu fecho um contrato com o cliente, são noites perdidas, eu abdico da minha família, né? Eu vou estar ali completamente à disposição. Eu falo para as minhas clientes que eu sou 24 horas ligadas, eu sou online. Por quê? Porque elas estão me entregando nas minhas mãos o que mais de precioso elas têm. Que é um sonho de casar, é um sonho de uma formatura, é um sonho de um aniversário. Eu já fiz um casamento para 14 pessoas, 10 adultos e 4 crianças. E, no final de tudo, a família que falava para ela, mas para que você vai contratar uma profissional para te ajudar nesse dia? E a noiva falava, porque eu quero que seja exatamente como eu sempre sonhei. Apesar de ser uma festa muito pequena, né, com poucas pessoas, mas era um sonho. E daí, no final, eu ouvi da noiva falar, valeu muito a pena te contratar. Então, isso no final é um sonho que sonha junto, né? E, para mim, por mais que eu deixe meus filhos, datas de aniversário, é Natal, é Ano Novo, é São João, mas como eu fiz essa escolha, é uma escolha por amor. Então, hoje, a minha prioridade é minha família, né? Em primeiro lugar, Deus, minha família. E terceiro lugar, é minha profissão, que eu procuro honrar, né? Que eu procuro transmitir todas as minhas energias, né? E quando você recebe um feedback que valeu a pena, que a gente quer toda aquela atenção, porque é uma atenção, é todo um trabalho. Então, assim, você vai contratar a Débora e no dia a Débora vai lá, ficar bonitinha lá para executar. Não é assim. É todo um planejamento. A gente tem aquele primeiro contato que a cliente vem até você, depois você começa a fazer todo um layout, todo um checklist com ela de todo o... Primeiro eu converso. Como você está conversando comigo aqui, eu vou conversar com o cliente, vou saber o que ele idealizou, como ele quer que seja esse grande dia. E aí a gente vai moldando. Mas você vai fazendo todo esse planejamento junto. Mas aí você que vê a questão dos fornecedores, aí você que dá esse auxílio, isso. A questão da roupa, a sugestão, tudo que você precisar, a gente que faz junto com o cliente. Tanto a área dos fornecedores, aqui em Tapetinga, a gente tem, graças a Deus, excelentes fornecedores, tá? Que no começo não foi fácil, as pessoas não sabiam que era uma cerimonialista, o que era esse, né, esse profissional. E daí, mas com o passar do tempo, as pessoas, principalmente os fornecedores, clientes e fornecedores foram vendo a necessidade de você ter alguém para poder organizar tudo para você. Que é o que eu te falei, tinha eventos maravilhosos aqui em Tapetinga, grandiosos, pequenos também, mas na hora da execução não tinha quem tomava conta. Eu não falo nem antes, porque antes tem todo o processo das reuniões, todo o planejamento junto com o cliente do que ele vai querer. Então, chega no dia do casamento, eu já tô amiga das noivas, eu já conheço toda a família. Viu? Porque o filho tá tão bom que eu vou experimentar também, porque eu vou ver se eu vou carimbar, viu? Agora é a hora, hein? Agora é a hora, viu? Eu sou sincera, eu falo a verdade. Atenção aí. Olha os bastidores, ó, que rufem os tambores. Atenção aí. Ó, que responsabilidade, viu? Saboroso. Não é gostoso? Muito saboroso. Você vê que a gente tá tomando sem açúcar. Sem açúcar. E você sente a essência e você do vê, café. Débora, que não fica aquele... que você toma esses cafés aí de mercado. Aquele café amargo, aquele café que não tem gosto. É verdade, ele é aqui não, saboroso, aqui ó, suave. Notas de caramelo, notas de frutas cítricas, nota de chocolate. Então, assim, não tem azia. Carimba, viu? Carimba que é festa, viu? É festa. Olha aí, então é 100% de qualidade. 100% de qualidade. E daí tem as reuniões antes para poder, né? Deixar tudo pontuar, tudo que a noiva quer, a gente entende e ali a gente vai direcionar. Olha, legal isso aqui, ó, vamos substituir isso por isso, porque aqui, você sabe que aqui em Tapetinga a gente não tem muita opção, Sim. assim, né? E você dá preferência aqui, sempre aos fornecedores de daqui. Tapetinga, com certeza, isso é porque bacana. Temos fornecedores isso é bacana, de alta excelência. Isso é importante. Né? Agora, claro que tem aquela noiva,
que vai falar, Não, Débora, eu não quero. Isso aí, mas é o direito Né? dela, Eu né? quero, exatamente, que as pessoas também, né, tem que entender. Hoje eu tenho, assim, uma empatia, tenho uma amizade com os fornecedores de Tapetinga de todas as áreas, graças a Deus. E que foi um fato, assim, não precisa, né, revelar nome, porque isso é questão de ética e tudo, Sim, sim. mas que falou assim, meu Deus, eu não esperava que isso acontecesse e aconteceu. Já teve várias coisas legais. Eu falo que eu vou escrever um livro, gravar, que não, vou deve ser escrever, engraçado. vou escrever um livro, depois as noivinhas vão ficar lá procurando para ver se, né? Tá lá a história dela. Tem vários, e tem um fato que marcou muito, que me deixou assim bem comovida e afetou muito assim a minha, porque teve um noivo que faleceu uma semana antes do casamento. Então, estava tudo pronto. Ele confiou em mim, a gente viajou e daí juntos e na mesma semana ele foi buscar o vestido da noiva com a noiva e a mãe. E aí teve um acidente gravíssimo. Eu falo que abalou as minhas estrutura emocional. Foi uma coisa assim que mexeu comigo mesmo. Porque você acaba também vivendo aquele sonho. A gente vive aquele sonho. E a certeza. gente tinha recente, né, há uns dias atrás, feito todo o ensaio fotográfico, o pré-wed, e chegando em Tapetinga, eles foram buscar e estava tudo pronto para o casamento deles. Então a gente escuta a história de vida, a gente faz parte daquele momento. E é delicioso quando eu chego na rua, num evento, ou em qualquer lugar, que a noiva me olha, ela olha com aquele olhar de amor. E eu já ouvi muitas vezes elas falarem assim, eu vou chorar. Eu tenho agora um recente de 15 anos, que a mãe fala, Débora, eu só ia te ver, me dá aquela lembrança boa. Porque é uma realização, né? De você projetar tudo aquilo, você gastar. Eu falo a parte financeira, mas tem a parte emocional. Muito. Que mexe muito, é muito sério. Por isso que eu falo com as pessoas, assim, cuidado, né? Entregue seu sonho na mão de uma pessoa que tem uma qualificação profissional. Porque ela vai saber lidar com imprevistos. Que ela vai saber lidar com tudo. E acontece, já teve várias coisas. Choveu, aconteceu isso. Tudo. Então teve esse caso de que ele faleceu. E aí não teve casamento, claro. Faleceu a sogra dele e ele faleceu e ficou a noiva. E depois de um ano, uma pessoa entrou em contato comigo, eu falei, eu quero marcar uma reunião com você. Eu falei, beleza. Aí eu vou levar uma amiga aí, minha, pra você fazer o casamento. E quando desce do carro, era a noiva. Que tava, né, era a noiva, né, e ela olhou pra mim e falou, Débora, eu tive que submergir. Claro. Aí eu falei pra ela, mas eu não vou conseguir fazer. Eu não tenho estrutura emocional. Me marcou demais o que aconteceu com você. Ela falou assim, então, ou eu renascia, ou eu ia ficar numa depressão imensa. E aquilo ela me ganhou. Aí ela falou, tem que ser você para fazer meu casamento. Aí eu ficar arrepiando aqui, eu ficar arrepiando. E daí eu fiz o casamento dela. E eu fiquei, mas assim, eu fiquei muito abalada. E eu pedia muito a Deus força para me poder realizar aquele sonho, porque ela falou, é uma etapa que eu preciso se cumprir e eu preciso que você esteja. E ela não contratou nenhum dos fornecedores. Eu fui a única. Então, ao mesmo tempo que eu fiquei feliz, eu falei, eu preciso viver isso e fechar esse ciclo como profissional. E daí eu fez o casamento dela, tá feliz hoje, graças a Deus, e a gente tem que realmente seguir, né? Seguir. A gente não pode lamentar, mas a gente pode seguir. E teve outro caso também de chuva, que recentemente também ela me contratou e no dia caiu uma tempestade em Tapetinga. E não tinha nada previsão. Não, tava sol o dia todo, foi tudo organizado, tudo bonitinho. E essa noiva, ela não ia me contratar. Foi assim no segundo tempo que ela falou, Débora. E daí ela vai saber quando eu falar isso aqui. E daí, de repente, eu tô no salão, fui entregar o buquê, tô fazendo lá uma trend, que eu gosto muito de interagir com meus clientes. Você é ótimo Eu mesmo. sou marqueteira. Demais. Eu que digo domingo do Dia das Mulheres lá no container. Verdade. E daí eu chego, e o dia todo de sol, tudo preparado, e eu chego para fazer meu marketing ali com ela, para entregar o buquê, depois de todas as reuniões, depois de tudo feito. Chegou o grande dia. E daí eu olho, que era, né, no segundo andar, eu olho pela janela, a noiva estava de costas, e eu olho, tá o mundo caindo. As placas do ITC ali, tudo caindo, uma ventania. Eu falei, gente, eu não tô acreditando no que eu tô vendo. E daí eu comecei a ficar, né, porque a gente fica, mas você tem que mostrar um posicionamento ali, que tá tudo bem. Não? Tá caindo o mundo lá, mas você fala, não tô acreditando. Aí eu olhei pra minha assistente e falei assim, vê se é verdade. E aí ela falou, Débora, tá caindo o mundo em Tapetinga. E daí eu olhei pra minha noiva e falei, olha, começou a chover aqui em Tapetinga.
Ela falou, ai, Débora, eu não acredito. Eu falei, mas você fique calma. Por dentro, Você tava... eu já estava me acabando, um turbilhão de emoções. Já estava pensando no plano A, no plano B, no C, no D. E foi. Nem pra esticar ali, não, ó, e uma daí malha. tem coisa que foge, né? Da sua Lógico, competência, claro, né? claro. Mas você tem que estar pronta. Aí ela falou assim, Lógico. Débora, e Por isso a agora? importância de se capacitar, De né? você ter a captação, ter essa, né? Essa qualificação. Qualificação. Profissional e você saber ter o domínio do que você está fazendo. Porque senão... Porque a noiva, ela projeta em você tudo. Tudo. Elas ligam, que é engraçado, que agora eu vou fugir aqui um pouquinho, elas ligam e falam, a maioria, Débora, eu sonhei que você não estava no meu evento. E aí eu falo assim, isso aí é tensão pré-noiva, é normal, eu já tô acostumada, mas vai dar tudo certo, a gente vai estar lá e tudo mais. E daí eu tive que sair às pressas, falei pra noiva, olha, fique tranquila, que vai dar tudo certo. Mas é aquele tudo certo que você tem fé em Deus. Mas você não sabe o que está acontecendo lá fora. E daí eu fui, menina, e foi caindo a árvore, a energia foi embora, e foi tudo, foi um caos em Tapetinga. E a gente partiu para a igreja, que minha preocupação era a igreja. E nisso minha assistente falando, Débora, tá caindo tudo aqui na recepção. O que eu faço? Eu falei, aguarda aí que eu tô indo para a igreja. A igreja começou a desmoronar, toda arrumada. E aí o pastor chegou na hora, e Débora, você não vai entrar, porque tem risco, porque... Foi assim, incrível. Realmente que foge da nossa competência. E daí eu falava pra ele, mas eu vou puxar aqui a decoração um pouquinho, esse arco, porque tava chegando já os convidados. E daí a gente teve o plano B de ir pra outra igreja que tava com energia. Sim. E chega lá, tem que limpar a igreja, tem que arrumar. A noiva casou. Se você olhar o álbum da noiva, você fala, não acredito que aconteceu. Não teve nada. Porque você tem alguém atrás ali, ó, faça isso, faça aquilo, ó, vamos pra ali. Vou organizar aqui, né? Você tem uma direção. Eu costumo falar que o cerimonial é uma orquestra. Ele vai te dar norte e diretrizes para o que você precisa no seu evento. Que é justamente aquilo. Eu organizo e você curte a festa. Tá vendo aí? Carimba que é festa. Você aí, ó, que não casou, que ainda vai completar 15 anos, aniversário de bebê, batizado. E velório também não, né? Não. Velório não, Não, né? Festa é alegria. Ah, tá. Mas em São Paulo queriam me contratar. Eu falei, então, não. E aí eu vou deixar pra Zé chorar, Mauro. Eu vou deixar, deixa pra Pax. Pax aí. Zé Mauro, meu amigo, um beijo. Aí Débora, acaba não, com Débora aí. Não. Aí não carimba não. Como é que aí vai carimbar? Eu não carimbo não. Ai, não vai carimbar, não. Enfim. Vou carimbar a vida, a alegria, o sucesso. É isso mesmo. Mas tem gente que tem curiosidade, sabia? Em São Paulo, me contrataram para poder chorar, porque a família não chorava, então eu queria contratar, né, um cerimonial para chorar. Como é que pode, no velório. Eu falei, olha, infelizmente, você pode me dar aí o dinheiro que for, eu não vou ser atriz, eu não sou atriz. Não sou atriz, aí é a Globo. Não. Mas aí, ó, e agora eu venho com algumas coisas aqui para perguntar, e aí vai ter que ser, tipo, um bate-bola, aquela questão toda de rapidinho, olhando ali, enfim. Qual a mulher que te inspira, Débora? Olha, várias, mas a principal é minha mãe. Foi uma mulher guerreira, uma mulher que criou a gente no princípio da humildade e da força. E... Não tenho mais ela, né? Aqui, sim. Dona Norma. Mas é a mulher que me inspira, vai me inspirar para sempre. E se você pudesse voltar ao tempo, o que Débora faria diferente? Acho que Débora ia falar para Débora de 20 anos atrás para ter calma, para ter paciência, para não ser tão ansiosa, para não sofrer tanto, que daria tudo certo. Porque assim, hoje eu faria tudo novamente. Todo o meu tempo, porque o tempo é muito precioso. Então, você dispor do seu tempo para outra pessoa é muito grandioso isso. Então, assim, eu me propus a isso. Então, eu realizar sonhos. Realizar sonhos. Então, eu ia falar para ela, Débora, calma, você vai ser festa, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Pisa no freio, respira, mas vai valer a pena. Empreender Empreender é você pular de um penhasco e construir um avião no percurso. É um ato de coragem. Coragem. E ser mulher para Débora Souza? Ser mulher é um desafio. Porque a gente aprende... eu aprendi muito cedo a empreender. Porque eu trabalho desde os meus 16 anos. Então, eu tive que aprender na marra. Nada foi fácil, nada caiu do céu, é como você falou. Eu não tive, uma pessoa que vai deixar ali uns milhões para você herdar e você vai fazer da sua profissão aquilo lá. Então, eu aprendi muito cedo a empreender
E de lá para cá, a gente vai enfrentando os desafios, vai caindo, vai levantando e vai tendo fé em Deus, segurando na mão dele que dá certo. Dá certo. E o que não pode faltar no seu dia de Débora Fest? Fé. A fé que não pode Não faltar. pode faltar. E agora... Fico sem tudo, mas eu fico sem fé. O que você agora deixa de mensagem, assim, para as mulheres, principalmente, né, que a gente está fazendo esse especial de março, mês da mulher, para todas as mulheres de Tapetinga e região, todas que estão aqui assistindo a gente no canal do YouTube, qual a mensagem você deixa para essa mulherada? Olhando nessa câmera aqui. Olha, eu deixo uma mensagem que você vá em frente, não desista dos seus sonhos, não acredite em quem quer puxar seu tapete, quem te fala uma palavra negativa, tenha perseverança, tenha sororidade, pegue aquela mulher que te inspira, pegue na mão, seja um exemplo, vá em frente que tudo dá certo. Carimba que é fest, viu? Carimba Que é fest. Então, Débora, eu gostaria muito, assim, de agradecer a você por ter aceitado, né, esse convite para a gente bater esse papo, assim, maravilhoso. Vai ter, acredito que outras vezes, né? A gente está falando aqui de mais de Débora Fest, né? Dessa questão de empreender, dessa questão de vocês cuidar do sonho das pessoas, sonhar junto. Eu acho isso muito um ato de muita coragem, de muita responsabilidade e também um ato de amor. Verdade. E além de o fato de você, como você falou, né, ter filhos, né, cuidar do filho, cuidar da casa, cuidar de Débora, cuidar, enfim, é muita coisa. É muita coisa. E você não deixar de sonhar, de sonhar junto com o sonho do outro, né? Então, assim, obrigada, gratidão, né, por essa tarde aqui maravilhosa. Deliciosa. Né, deliciosa, né, de um café desse maravilhoso. E eu gostaria, né, de falar principalmente para todas as mulheres, né, hoje, que não desista realmente dos seus sonhos. Vale a pena. Né? Que por mais que você escute que você não é capaz, que você é incompetente, que aquela pessoa que bate no ombro e diz que é seu amigo e te dá a rasteira, enfim, não desista dos seus sonhos. Porque você é linda, você é capaz, você precisa olhar no espelho e acreditar em você mesmo. E quando a gente tem Deus, a gente tem tudo. O resto, a gente corre atrás. Fica pequeno. Eu digo, Débora, que eu não tenho problema. Eu tenho desafio. Todos os dias eu tenho desafio. Tenho desafio na minha vida pessoal, tenho um desafio na minha vida profissional, tenho os meus desafios diários, como qualquer pessoa tem. Francine, eu conto Francine tá sorrindo, Francine tá... Mas todo mundo tem seu desafio. Mas uma coisa que não me deixa cair é a fé. Verdade. É entender que eu tenho Deus e entender que minha missão é cuidar das pessoas, é servir as pessoas. Se não for servir, não vale a pena viver. Não vale a pena. Verdade. E aí a gente traz para o Container o quê? A nossa missão é o quê do Café Container? É aquecer corações com sabores exclusivos. Hoje. Aí, tá vendo? Então, muito obrigada, né? Eu estava até brincando esse dia, assim, eu nunca me imaginei falando isso assim, ó. Ó, fica aí ligadinho no meu canal, acessa o like, o sininho aqui para você não perder. Para você não perder os próximos episódios. Não te cortando, mas preciso te dizer que hoje eu sou uma mulher realizada profissionalmente, sou uma mulher realizada pessoalmente, mas é o que você falou, a gente é movida por sonhos, né? E os sonhos existem e a gente tem que correr atrás, que é isso que nos motiva. E não pode parar de sonhar. Não, nunca. Não pode parar de sonhar. Nunca. Então, assim, ó, mesmo que você tenha ali 40 anos, 50 anos, é igual aquela música de Luan Santana, velhinha, gagá, enfim. Não deixe de sonhar. Nunca. E, ó, não perca a sua fé. Verdade. Cuide de você. Você pode trabalhar, você pode ter 3 trabalhos, 4 trabalhos, ó, mas passa um batom, se cuide, se valoriza. Bote pra fora e a mulher que você é incrível. Um beijo no seu coração, siga o canal, aperte o sininho, dá o like e no próximo episódio, na próxima Café com Elas, né, que a gente vai ter vários Café com Elas, a gente vai estar aqui apresentando mulheres incríveis, né? Mulheres maravilhosas que fazem aí a cidade acontecer de Tapetinga. Que fazem a diferença. Fazem a diferença. Então, um beijo no coração e até a próxima. E carimba? Carimba que é fest. Que é fest.